Hello! Estamos de volta, vamos continuar aí. Eu não sei quem saiu, quem deixou de assistir. Por favor, voltem, vamos aprender mais inglês. Teacher vai passar mais bizus, vou ensinar mais um monte de dica legal aí pra vocês. Então vamos lá. Vou começar falando pra vocês aqui, ó. A concurseira nordestina falou os aulões do Estratégia foram cancelados. Os aulões que foram cancelados são os lá em Brasília. Porque como não vai ter o concurso agora, então os professores não vão para lá. Porque nós iríamos todos para lá para corrigir a prova lá ao vivo para vocês no domingo. Então, como o concurso foi cancelado, ninguém vai mais para lá. Mas as revisões Hora da Verdade continuam. Vocês têm Hora da Verdade de todos os professores. Para quê? Para aproveitar essas dicas preciosas da última semana e continuar estudando. Porque agora a gente não sabe a data do próximo concurso. Então, logo eles vão anunciar. O CESP falou que já vai anunciar uma nova data, mas vamos esperar, né, essa pandemia, ver como que isso vai ficar daqui para frente. Já estão sendo controlados o número de mortes pelo coronavírus, então já diminuíram o número de mortos na China, já está começando a querer controlar, tem aí uma vacina em vista, então vamos acalmar, né, e logo o CESP anunciar a data da prova, combinado? Daí a gente vai para Brasília para corrigir a prova para vocês e fazer aulão, ok? Então, o Hora da Verdade aí da Teacher, vamos continuar, porque ainda tem muito mais dicas para vocês, ok? Então, a Ludmilla que tá aí, vamos que vamos, a concurseira nordestina, a Mariana, a Bárbara, a Delis, o Jonathan, a Jussara, thank you, obrigada pela participação. E agora, a Teacher voltou para falar do discurso direto e indireto. Tem gente que chama de direct speech e indirect speech. Algumas gramáticas chamam de reported speech. Delis, você falou se o aulão vai ser online, será que os simulados vão voltar? Sim, vai ter simulado sim para vocês, pode ficar tranquila que vai continuar tendo material preparando vocês, claro, simulado, maratona, aulas para vocês, dicas, eu vou continuar colocando dicas, ok? Flamice falou, deixa, Teacher, o material será disponibilizado? Yes, claro, vou deixar lá para vocês. Vou colocar o material todo para vocês, todo o PowerPoint que eu preparei, vou deixar lá com os operadores para vocês acessarem sim. E se quiser me fazer pergunta, eu já falei, né? Entra no Instagram da Teacher, é Teacher Andrea Bello, sem I, Andrea, e também no meu canal do YouTube. Eu pego as dicas, por exemplo, que eu fiz com o Paulo Bilinski, o nosso webinário, falando do PCDF. Eu tirei uma parte dele que era mais importante para vocês e coloquei no meu canal do YouTube. Também é Teacher Andrea Bello. Então, assim, tô começando a colocar vídeo lá, mas tô colocando bastante coisas para vocês, para ajudar, para complementar os seus estudos. Então, sigam que a Teacher vai pôr. Todo dia eu vou fazer postagem de uma dica, ou um falso cognato, ou um termo que cai sequencial linker, numa prova de concurso, num vestibular. O inglês é muito parecido, o que cai numa prova na outra. Porque se você souber o embasamento do que é alguma função, de algum termo gramatical, você faz qualquer prova, vestibular, concurso, carreira militar, entrevista de emprego, ok? O importante é conhecer a base. E essa base tranquila é o que eu sou especialista em dar. Então, eu gosto muito de ensinar esse embasamento para todos vocês, ok? Simulados que vão ter vários simulados de todos os concursos. Vai ter simulado do BB, Banco do Brasil, PCDF, Receita Federal, vai continuar tendo simulados. Here we go, very good, a concurseira goiana aí da minha terra, que eu nasci lá em Goiânia e vim para São Paulo para poder preparar PDFs, materiais e trabalhar no Estratégia, que eu amo tanto para vocês. Então vamos continuar. O Direct Speech, que é o discurso direto, vou colocar grande aí para vocês. Olha só a frase, I study with you, eu estudo com você. Aí vai falar que alguém falou. Então, ó, eu falo para vocês assim, ó, primeiro para vocês entenderem, eu falo, ó, como eu tinha dado o exemplo antes do intervalo, eu uso essa caneta. Aí o operador ouviu, ele estava passando, e ouviu eu falando que eu uso essa caneta. Aí alguém lá pergunta para ele, o que a professora Andréia falou? O que a teacher Andréia falou mesmo? Aí ele vai falar, uai, cara, ela disse que ela gostava daquela caneta lá. Então, eu falo, I like the pen. Ele fala, she said, ela disse, she liked the pen. Ela disse que ela gostava. Porque quando o verbo está no presente simples, o outro vai para o passado. I study. She said that she studied. Fica com ED, ok? Ainda divulgaremos as notas datas. Isso não tem previsão, igual a Camila colocou. Obrigada, Camila, por ter dado suporte aí, ó, a mediadora. Eles vão divulgar novas datas, mas o Vale estava falando que vai continuar, a gente vai continuar tendo eventos, não vai parar não. O que parou, o que provavelmente está parando são
as viagens, né, que estão sendo impedidas para o pessoal não ficar transitando aí de aeroporto para aeroporto e sendo contaminados, né, e espalhando. Então, para as pessoas ficarem mais contidas. E lá no PCDF ia ter aglomeração de pessoas no concurso. Mas vai continuar tendo preparo, claro, vocês merecem continuar sendo preparados aí, viu? Let's go. Então, vamos lá. Se falar I study, ficou she said she studied. Ela disse que ela estudava. Então, se falar eu estudo, ela disse que estudava. I wrote, e se começar com o passado, eu falar assim, ontem eu usei essa caneta. A professora disse que ela tinha usado. Aí fica com past perfect, ó. I wrote, he said he had written. Aqui, para fazer essa estrutura, e o SES pode perguntar assim, the sentence I wrote the email, eu escrevi, is related to the passive voice, é relativa à voz passiva, ou reported speech, ou if clause. He said he had written. Para poder ver se você sabe que tem que usar written, que é esse aqui, ó, que é o particípio passado. O que é isso? É aquele verbo, eu costumo falar para os alunos assim, ó, você fala o verbo see, é ver. Eu vi ontem, I saw. E se for eu tive visto, I have seen. É aquele último da tabelinha. Quando o verbo é regular, igual use, que termina em used, que eu já falei para vocês que quase todos ficam assim, o particípio dele também é used. Agora, se for o verbo, por exemplo, write, igual o exemplo ali, fica wrote, que é escrevi, e fica written, que é tinha escrito, que é o particípio. Então, vai usar esse verbo particípio aqui no reported speech. Present continuous, se eu começar a falar, eu estou trabalhando, I am working. Aí fica, he said he was working. Aí o verbo to be do I am passa para was. Por isso que é tão importante aquela aula de verbo. Porque lá no começo, quando eu comecei a explicar os tempos verbais, lembram? A teacher falou para vocês do to be, que é simplesmente porque ele é um verbo diferente, né, irregular. I am, you are, he is. E quando é no passado, was, you were. Então aqui agora eu precisava do passado dele. Porque se eu falar que eu estou falando com vocês, o operador vai falar, ela disse que ela estava falando com os alunos. Então, I am speaking. She said she was speaking. Ela disse que ela estava. Viu aí? Tem um sentido. Past continuous. E se eu já falar assim, ontem eu estava produzindo uma lista de exercícios. Aí vai falar, ela disse que ela teve produzido, que ela já produziu. É aquele past perfect, ok? De uma coisa que já aconteceu antes de outra que eu também falei para vocês. E se for no present perfect, I have eaten, eu tenho comido. Igual I have worked, eu tenho trabalhado aqui, que a gente usa o trabalho. Daí, he said he had been eaten, fica no past perfect também, com wing. Will, eu vou fazer uma coisa amanhã. Então, ó, ela disse que ela faria aquilo, porque ainda não foi feito. Então, fica com would. Então, ó, I will travel tomorrow. Vou viajar. O que ela disse? Ela disse que ela ia viajar. Não sei se ela vai. She said she would travel. Ficou will, fica would. E com can, eu falo assim, eu consigo ajudar vocês, alunos. É só você me fazer pergunta que eu te respondo. I can help you. Aí a pessoa que passou fala, ela disse que ela podia ajudar quem quisesse. Ela não ajudou ainda, mas ela pode. Ela podia fazer isso se os alunos quiserem. Então, fica she could, ok? Deixa eu pôr maior para quem quiser printar essa tela, se bem que eu vou deixar o material disponível, né, no final para vocês. Vocês vão poder pegar o material, vocês vão poder printar, tirar cópia, imprimir, fazer o que vocês quiserem. A teacher vai disponibilizar para vocês. Vamos lá. Continuando. Agora a teacher passar para o próximo slide, que vai ser o de voz passiva. Agora, voz passiva, que cai também em CESP e SEBRASP, eles perguntam mais ou menos assim. Quer ver? Vamos dar um exemplo bem básico. Falar que o gato bebe leite. The cat drinks milk. O gato bebe leite. Se o gato bebe leite, o leite é bebido pelo gato. Então, milk, que estava no final, vai para o começo. Milk is drunk. E aí eu posso pôr, não, by the cat, pelo gato. É opção minha. Olha o que aconteceu com essa estrutura, para a gente fazer um bem básico, igualzinho em português. Eu dou aula. Então, a aula é dada pela teacher Andréia. Eu uso a caneta. Então, a caneta é usada por mim. The cat drinks, tá no presente, ele bebe.
Então, o leite é bebido. Se falasse o gato bebeu, drank, o leite foi bebido. Então, ó, drinks, ele bebe. Is é drunk, bebido. Usou o particípio. Viu como que é óbvio? Olha o exemplo. As meninas estão olhando uma pessoa passando e aí uma comentou, wow, she won the model competition. Ela ganhou a competição de modelo aqui, ó. She won. Ela ganhou a competição de modelo. She won. Aí a outra repetiu o que ela falou, só que usando a voz passiva. Se falou ela ganhou a competição, ela vai ter que falar a competição foi ganha. Aqui, ó. The model competition was won. Foi ganha. Viu aí? E aí não tem segredo. A questão é vocês entenderem. Quer ver? Vamos colocar mais um aqui. Deixa eu colocar uma aqui que eu lembrei que o CESP cobrou. Ele colocou que a cura é que os pesquisadores descobriram a cura. Podia ser do coronavírus, né? Da vacina. Então, fala assim, os pesquisadores descobriram uma cura. Como é que ficaria isso? The researchers, os pesquisadores. Discover é o verbo descobrir. Discovered, que ficou com ED, que é descobriram no passado, que a gente já viu. Isso mesmo, Letícia, as amigas olhando para você depois de aprovada lá, ó. Só que em vez de model competition, ia colocar she won the PCDF, ou she won the vestibular. She won the test, ela ganhou nessa prova. She won her job, ela ganhou o emprego. Então, the job, o emprego foi ganho. Very good. Letícia, Bárbara, Delis, Jussara, concurseira goiana, concurseira nordestina, todo mundo que tá aí no chat, ó. Vai todo mundo passar e falar, o Jonathan, Flamice, né? A Mariana, a Bárbara, o Silvestre, a Nayara, o Maurício, o Vaurício, o Wesley, Leonardo Gomes. Todo mundo que tá aí no chat, todo mundo que participou, vai ganhar e vai falar, olha o pessoal me olhando aí, ó. Então, ele ganhou. Eles falaram que ele ganhou e foi aprovado. Very good. Então, ó, fazendo a frase aqui, então, os pesquisadores descobriram a cura. Vamos colocar aqui de novo. The researchers descobriram. Discovered the cure. Os pesquisadores descobriram a cura. Se eles descobriram a cura, como que faz a voz passiva disso? A cura foi descoberta. The cure, e aí olha aqui, o que estava no final foi para o começo. É sempre assim a estrutura de voz passiva. Então, se o CESP perguntar na prova, the last word comes to the beginning because it's passive voice. A última vai para o começo, yes. Agora, se fala assim, it's not necessary to change the order. Não é necessário trocar a ordem? É errado. Seria certo que troca a ordem. É errado se falar que não troca. Voz passiva tem que trocar. O que está no final tem que ir para o começo. Ok? Então, ó, os pesquisadores descobriram a cura. Vou até colocar de outra cor aqui, então. A cura foi descoberta pelos pesquisadores. Vamos colocar esse? Vamos colocar, ó. The cure foi descoberta. Was discovered by the researchers, que não precisava depois que pode omitir o quem fez. Mas viram aqui, ó, os pesquisadores descobriram, passado, ficou a cura, foi descoberta. E viu que o discovered é verbo regular, termina com ed, o particípio também termina com ed. Então, used, used, used. Played, played, played. Traveled, traveled, traveled. Danced, danced, danced. Researched, researched, researched. Quando é ed, não muda de jeito nenhum o verbo, fica um só para todo mundo no particípio passado e no passado. Agora, quando ele é irregular, igual a gente descobriu que fala danço, dancei, falei, usei, andei, viajei. Agora não é dirigei, é dirigir. Lembra que a gente fez essa análise no começo? Então, o verbo, por exemplo, drive, que não é drived, porque não é dirigir, é dirigir, é drove. Aí no particípio dele fica driven. Aí eu vou dar outra regrinha para vocês, dica, bizu. Geralmente termina em EN. Quer ver? O verbo comer é eat, no passado ate, no particípio eaten. O forget, no passado é forgot, e o particípio é forgotten. O escrever é write, wrote, written. Vamos ver qual mais? O take, que é took, taken. Tá vendo? Então, quase todos ficam também com esse EN no final. É uma característica de particípio passado. Quando tiver esse EN, é um present perfect, ou então a voz passiva. É uma estrutura mais bem elaborada. Então, aí também pode ser que caia na prova e você já entenda, ok? Então, voz passiva, ok.
Aqui eu coloquei as condicionais. Eu já dei aula disso, já falei sobre isso para vocês em outros simulados, que teve uma alternativa que era uma condicional, assim, se ele fizer isso, vai acontecer aquilo. O que é uma condicional? Zero conditional, first, second e third conditional. As condicionais estão dentro dos textos CESP-UNB, e CESP, SEBRASP, e CESP, em qualquer tipo de CESP quando eles elaboram, porque ele faz o quê? Porque eles gostam de colocar condições, e aí os textos que eles utilizam, como é The Economist e tudo mais, então eles usam textos mais bem elaborados com essas estruturas mais formais. Henrique perguntou, o que é, professora? Uma forma da restrict pode ser, the researchers found out the cure. Sim, Henrique, você poderia dizer isso. Você estaria dizendo, com outras palavras, que os pesquisadores descobriram a cura, eles encontraram, com o verbo find, no passado found out. Só que aí você está parafraseando, dizendo a mesma coisa com outras palavras. Isso é parafrasear. Agora, quando você tem que usar a voz passiva, aí você tem que usar o mesmo verbo. Se dissesse no CESP que aquela frase poderia ser substituída por essa, estava errado. Porque na voz passiva você não pode trocar o verbo. Se falou, the researchers discovered, the cure was discovered. Agora, claro que o verbo find out, que é um phrasal verb excelente, parabéns pelo uso, é muito melhor e mais bem utilizado, ok? Então, pode dizer a mesma coisa com essas palavras, mas se fosse pergunta, não, porque você não vai, só se o CESP falar que você está parafraseando, nunca teve esse tipo de pergunta. Geralmente eles querem saber só se você sabe o contrário, usando o mesmo verbo, ok? Mas adorei o uso do find out. Congratulations, very good. E as condicionais, então? As condicionais, se você falar zero conditional, aí eu vou até colocar aqui para vocês, o que é isso? É zero, não acontece nada, presente, presente. Quer ver? Coloca aí para você, zero. Presente, presente. Mais um presente para vocês de bizu, porque os cursos de inglês demoram 3, 4 aulas para ensinar as condicionais. Nós vamos aprender o conteúdo de 4 aulas, 5 aulas, de um mês, em 5 minutos. Vejam aqui. Presente, presente. Então, se eu falar assim, ó, se chove, eu molho. Por quê? Choveu muito. Eu tô sem guarda-chuva. Se chove, eu molho. Então, aqui, ó, seria essa frase, ó. If it rains, I get wet. Pronto, é óbvio. Presente, presente. Por isso que é zero. Não tem condição nenhuma, não precisa fazer nada, é zero. Se chove, rains, I get wet. Eu molho. Pronto, é básico. E aí, olha o exemplo que eu coloquei do menininho aqui. Ó, if I win the lottery, se eu ganhar a loteria, I get rich. Eu fico rico. Então, se ele ganhar, tá acumulado 300 milhões, não é 1 milhão, 300 milhões. Se ele ganhar na loteria, fica rico, automático. É uma sensação mais lógica, é uma coisa que acontece lógica. Igual se chover muito e eu tô sem guarda-chuva, eu molho. Se eu ganhar muito dinheiro, eu fico rico. Então, zero conditional. If, se, o próximo verbo presente. Vamos fazer outra? Se eu tô com fome, eu como. If I am hungry, I eat. Agora, first conditional é quando você vai fazer o present e depois colocar a outra no futuro. Deixa eu puxar isso aqui e colocar isso aqui para vocês melhor. Vou aumentar, porque quem quiser printar, vai ficar legal. Muito bem que a Letícia colocou. If I study, I approve. Excelente, Letícia, é isso aí mesmo. Se eu estudo, eu sou aprovada. Very good, excellent. Zero conditional, presente mais presente. First conditional, presente mais future, futuro. Geralmente coloca will. Second conditional é quando eu estou falando no passado, e aí fica com o would. E a third conditional é falar com present perfect, past perfect, deixa eu arrumar aqui. E a outra, mais o would have e o particípio. Então, o que é isso? Vou falar agora para você. Agora eu vou usar uma para fazer todas. Vamos falar essa que a Letícia usou. Tem material? Tem, concurseira policial. Vou deixar disponível para vocês no final com os operadores. Vamos pegar a frase que a Letícia fez e faz study, I approve. Ela fez a reação lógica. Ela usou a zero conditional. Na zero conditional, aqui ó que ela usou, a zero, opa, cadê? Ihu! Passou aqui. Marca texto, ó. A zero conditional, se eu estudo, eu aprovo, eu passo. É porque é lógico, se você estuda muito, você passa. Se você se esforça, você passa. A first conditional
é o seguinte, se eu estudar muito, eu vou passar. É uma probabilidade. Você não tem tanta certeza lógica de alguma coisa. Então, você está dando uma condição que, se você fizer algo bem feito, vai acontecer outra coisa como consequência. Então, essa daqui é a que você faz uma probability, probabilidade. A second conditional já é aquela que não tem como acontecer, porque eu falo passado. Se eu estudasse, eu passaria, mas eu não estudei. Então, se eu estudasse passado, lembra que eu falei que o passado, estudei, estudava, estudasse, é tudo uma palavra só? É o studied. If I studied, I would pass. Vou colocar essas frases aqui no cantinho para vocês, ó. Todas. Então, ó, presente, presente, a frase da Letícia. If I study, I approve, que é eu passo. Very good. Se eu estudar, if I study, I will approve. Essa eu não tenho tanta certeza, mas eu estou dando um indicativo. Se eu estudar, eu vou passar. É a first conditional. Agora, a second conditional, eu vou falar assim, se eu estudasse, eu passaria. If I studied, se eu estudasse, I would pass. I would approve, eu passaria. O would coloca o verbo no iria, outro bizu para vocês. Ó. Quando coloca o will, I will dance, eu dançarei. I will go, eu irei. I will travel, viajarei. I will talk, eu falarei. Agora, I would dance, eu dançaria. I would go, eu iria. I would take, eu pegaria. Então, I would pass, eu passaria. E a última é assim, ó. Se eu tivesse estudado, if I had studied, se eu tivesse estudado, I would have passed, eu teria passado. Vamos colocar todas aqui, ó, mostrar pra vocês a próxima. Então, aqui, ó, se eu ganhar na loteria, eu fico rico. A próxima, aí, ó, que a Titi colocou, ó. If I win the lottery, I will buy a lot of things. Primeiro, ele deu a condição, se eu ganhar 300 milhões, if I win, I get rich. Então, a primeira dele era, if I win, e tá sorteando 300 milhões, I get rich. Essa aqui era a zero. Agora, olha o que ele fala na primeira. Se eu ganhar na loteria mesmo, eu comprarei muitas coisas. Agora, ele fez um plano, uma probabilidade. If I win the lottery, I will buy a lot of things. Essa daqui é a first conditional. Se eu ganhar, eu comprarei. Pode acontecer um dia, uma possibility, uma probability. E aí, o CESP pode colocar lá assim. The sentence in line 12... A frase da linha 12 represents something that can happen. Representa algo que pode acontecer. Sim, porque está no presente e futuro. Se está presente e futuro, ainda pode acontecer. Agora, se fosse assim, se eu ganhasse, eu compraria. Essa não tem como acontecer. Aí, a second conditional é algo que não pode acontecer. Então, relembrando, pergunta CESP. Vou falar em inglês. Se não entender, pergunta aí. Ó, if I study, I will pass. Se eu estudar, eu passarei. It's a sentence with the condition that can happen. Uma condição que pode acontecer. Right, correto. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. It's a sentence that's something that cannot happen. Certo, não pode acontecer. Ok? Então, a first e a zero e a first condition ainda tem jeito de acontecer. Agora, se eu estudasse, se eu tivesse estudado, não tem jeito. Parabéns a Letícia, que colocou todos os exemplos. Letícia participou dessa aula e aprendeu para valer. Very good. A primeira, if I study, I approved. Parabéns, Letícia. First condition, if I study, I will. If I studied, I would. E a if I had studied, I would approved. I would have approved. Parabéns, viu? Excelente. Very good. Excellent. Então, if I win, I will buy. Primeiro o menino falou, if I win, I get. Se eu ganho, fico rico. Se eu ganhar, eu comprarei. Second conditional. If I won the lottery, se eu ganhasse, I would buy, eu compraria muita coisa. Mas eu não ganhei, então não tem jeito. E a third, aqui ó, if I had won, se eu tivesse ganho, I would have traveled, eu teria viajado para o mundo todo. Outro tópico que a teacher colocou aqui para vocês foi a sequência em inglês. Por quê? Porque eu quero trabalhar os termos que o CESP traz. Então, o CESP pode vir com isso aqui. First, quer ver? Eu vou falar uma rotina para vocês aqui, vou inventar. Vamos falar que o menino Pedro, Paulo, João, vamos falar que foi o João, né, o John, que primeiro ele acorda, depois ele toma café da manhã, depois ele senta para poder estudar, e depois ele almoça, depois ele... e várias coisas que ele faz. Então, eu falo assim, ó, first...
he gets up and wake up. Next, he brushes the teeth and have breakfast. Then, he sits down and study English. After, he stop and have lunch, and spaghetti, a salad. So, he goes to work. And finally, he comes back home. Então, viu o que eu falei? Primeiro ele escova os dentes, ele acorda, aí ele estuda, ele vai para o trabalho e finalmente ele volta para casa para dormir. Só que o CESP não vai usar só isso, first, then, next. A gente viu agora em um que era o hence, lembra? Que é o portanto. Então, o que que pode entrar em prova CESP? O que que o CESP gosta? Vamos colocar coisas que o CESP adora aqui. O CESP adora colocar otherwise. Eu vou até colocar mais para cá para poder colocar a tradução para vocês. Aconteceu. Otherwise seria se não, eu vou fazer isso. Se não, vai acontecer aquilo. After, eles gostam de colocar afterwards, que significa depois também. Afterwards também significa a mesma coisa que after. O then, que é o então, portanto, eles gostam de usar o quê? Hence. Esse aqui que cai em prova CESP, ó, pra caramba. Ok? Outro, so, e então, daí, por causa disso, pode ser o because of that, ok? Eles gostam de usar também o apesar disso, although, além disso, besides that, esse aqui o apesar, esse aqui o além, viram? Então, CESP adoro colocar isso aqui nas frases. Então, se eu falar uma frase para vocês, chegar para cá. Se eu falar uma frase assim, ó. Eu vou estudar, senão eu não vou aprender. I will study, otherwise I don't learn. I won't learn. And afterwards, I can practice. E depois eu posso praticar. Then, I get more prepared. E eu fico mais preparado. Hence, this is a good opportunity. Por causa disso, né? Então, portanto, é uma boa oportunidade. So, I have to study. Então, eu tenho que estudar. Although it's very good to study, I have to do simulados and maratonas. Apesar de ser legal estudar, eu também tenho que fazer as maratonas e os simulados. Besides that, it's important video class, PDFs and practice. E, além disso, também é necessário o PDF, as videoaulas e também exercícios de prática. Viram aí? Então, otherwise, afterwards, then, so, although, besides that, because of that, by the way, on the other hand, essa é muito legal, porque vai falar assim, por outro lado, não é on the other side, é on the other hand. On the other hand, por outra mão, né? Porque você fala assim, por outro lado, eu fiz isso, por outro lado, tem isso, por outro lado, tem aquilo. Então, é on the other hand. Cai muito em texto. The Guardian, The Economist, CESP adora, ok? É isso. Continuando, agora eu coloquei aqui para vocês alguma coisa que tem a ver com as frases relative clauses. Se o Renato ainda estiver aí, o Renato falou das frases subordinadas, as frases coordenadas, o tanto que são difíceis. São algumas delas relative clauses, coordination e parará, né? São coordenadas ou subordinadas. Então, vejam aí. Aqui, tem que saber 3 palavrinhas básicas. Tem que saber que você vai usar... Deixa eu voltar aqui pro gatinho. Tem que saber que você pode querer usar o that, que significa que, e eu coloco o asterisco de coringa, que ele serve para todo mundo. O who, que seria como quem, e é só para pessoa. E o which, que seria que ou cujo, que é só para objeto. Igual está aqui no nosso exemplo, o that, que poderia substituir pelo which. Essa seria a pergunta do CESP-Sebrasp. Se the word that, a palavra that, na linha 22, em line 22, can be replaced by which. Pode ser substituído pelo which. Sim, porque ó, o gato que estava escondido é meu. Exatamente isso, ó. O gato que? The cat which was hidden is mine. Aqui podia usar which ou that, ok? Vamos ver outra? Agora, se eu falar assim, ó. O menino que chegou é meu amigo. The boy that arrived, que chegou, is my friend. O garoto que chegou é meu amigo.
falar que esse that pode ser substituído pelo who, porque é para pessoa. Sim, 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 ó. The boy who arrived is my friend. O problema aqui é se perguntar, deixa eu chegar para cá para vocês verem a frase, né? O problema aqui é se perguntar se o that poderia ser substituído pelo which. Não pode, porque o which é só para objeto e animal. Aqui, como é boy, é um garoto, tem que ser who. Então, who é o quem, cujo da frase coordenada e subordinada para coordenar e encontrar frases. Por exemplo, né? Eu gosto de rock. O rock é o estilo que eu gosto. Então, rock é o estilo que eu gosto. Rock is a style. I like rock. Rock is the style that I like. É o estilo que eu gosto. Ok? Ou eu podia falar, rock is the style, the kind of music which I like. Que eu gosto. Agora, se eu falasse assim, os alunos que estão agora no chat são os que eu mais gosto. Agora, os alunos, a pessoa. The students in the chat are the students that I like the most, that I love. Aí eu podia falar, the students on the chat are the people who I love, quem eu amo, ok? Só isso. Então, aqui também são relative clauses que pode cair também CESP e SEBRASP. Eles gostam de cobrar também, sabe? Maior para todo mundo ver, mas eu acho que tá tranquilo, né? Acho que vocês estão conseguindo ver bem. Então, se não tiver, me fala, que eu aumento aí. Mas eu acho que vocês estão conseguindo. Vai me falando aí se estiver conseguindo, ok? Uma aguinha, né? Continuando. Agora vamos ver um exemplo aqui de um exercício que tem o who. Que tem o quê? Que tem os pronomes relativos que a gente viu agora. Dá uma olhadinha aí, vou pôr maior, ó. Tá bom. Então, pessoal, seguinte, Time, revista Newsweek, jornal The Guardian, o operador acabou de perguntar agora para a teacher se o material vai ser disponibilizado. Sim, só porque como está em PowerPoint, eu falei para ele já vai transformar e disponibilizar para vocês. Calm down. Toda vez pode perguntar para a Letícia, pode perguntar para as meninas que participaram da Maratona do Banco do Brasil, do PCDF, os primeiros simulados. Todo o material que eu usei eu disponibilizei, ficou lá. Eu já deixei lá vinculado. O aluno entrou, acessou, assistiu de novo e pegou o PDF. A teacher coloca o PowerPoint lá. Tá bom? É seu, o material é de vocês. Eu preparei para vocês, para ajudar vocês mesmo. E é legal que você vai estudando até o CESP remarcar a prova. Então, como inglês é a primeira vez, foco. Porque do jeito que a teacher tá colocando aí, vai dar tudo certo. Então, esse texto aí, ó, é Los Angeles, Warner Bros. Pictures, Superman. Tá falando do filme Superman. Ok, dá pra gente ver. E aí ele continua aqui falando, né, de Tortured History, falou do Superman. Hollywood, tá falando de filmes de Hollywood. Developing a Remake, falou de um remake, de um sucesso, tá vendo? Que rendeu 10 milhões, ó, 10 million. Falou do Clark Kent, falou também do X-Men. E aí falou Bryan Singer, who replaced Joseph. Então, ó, o Bryan que substituiu o cara. Por que aqui usou who, teacher? Porque eu poderia falar that replaced, que substituiu, ou who, quem substituiu. Porque esses dois aqui são para pessoa. Aqui também, ó, known as MC, ele que é conhecido tal, que deixou. E eu poderia substituir por which, teacher? De jeito nenhum, which é para objeto. Então, o CESP ia perguntar para vocês. Ia colocar lá, né? Who can be replaced by which? Não. Who can be replaced by that? Sim. O who é quem e o that substitui. O which é o que para objeto e o that substitui. Excelente? Very good? Então, não tem segredo no pronome relativo. Falou que a pessoa usa that e who. Falou que é objeto usa that e which. Very good? Vamos continuar. Então, mais um tópico aqui. E esse é o que eu mais gosto. As expressões idiomáticas. A Letícia falou aí para vocês, ó, que vocês podem assistir as aulas no Estratégia de Vestibulares e Militares. É o que eu falei para vocês. Apesar do foco
ser diferente, a aula que eu estou fazendo para a Unicamp, para a FUVEST, para a Unesp é outra aula. Mas o inglês, o edital, está escrito o quê? Interpretação de texto. Então, na aula dos vestibulares dos militares, eu explico para os alunos como encontrar uma voz passiva, como que você identifica. Então, claro que aqui no CESP eu estou indicando os enunciados que CESP usa. Mas o jeito de eu explicar a teoria é muito parecido. Se quiser assistir às aulas gratuitas, lá do vestibulares do militares, ó... Se bem que logo eu estou fazendo material para vocês dos concursos. Vou começar a preparar PDFs para vocês também, tá bom? Então, ó, aqui são expressões idiomáticas. Eu adoro. Esses dias foi a aula disso lá pro pessoal, né? Então, como que você fala, quem não arrisca não petisca, a união faz a força, uma andorinha só não faz verão, bobeou, dançou. Essas expressõezinhas, o concurso gosta de colocar. Porque ele coloca lá e pergunta se é um cultural element. Se é um elemento cultural. Ou a regionalism of the society, um regionalismo. Very good, that's it. Deixa eu colocar maior esses aqui para vocês verem. Aí, ó, tá aí. Como dizer quem não arrisca, não petisca? A expressão quem não arrisca, não petisca é nothing ventured, nothing gained. É como se fosse tradução assim, ó. Nada que foi aventurado, que você não passou por uma aventura, nothing gained, nada foi ganho. Então, se você não se aventurar, você não vai ganhar. Viu que legal? E é legal porque tem umas que são parecidas, outras não. Quer ver? Quem assistiu essa minha aula, eu falei do outro, que você fala assim, ó, nossa, teacher, eu virei a noite estudando. Como que você fala virar a noite ou varar a noite estudando? Burn the midnight. Quem souber alguma expressão idiomática, põe aí no chat. Ah lá, a Letícia colocou no pain, no gain. A Jussara também, no pain, no gain. Very good. Olha essa que legal, burn the midnight oil. Por que queimar o óleo da meia-noite? Porque as pessoas antigas, elas colocavam barbante naquelas lamparinas para queimar aquele querosene, para passar a noite toda trabalhando. Como ficava queimando o óleo da querosene, então fala queimar o óleo da meia-noite. A partir da meia-noite começava a queimar o óleo. Então, burn the midnight oil é virar a noite. Então, como que você fala, nossa, eu virei a noite estudando. I burned the midnight oil. Viu que legal? Outra que é muito legal também, que eu adoro, é uma que até vai usar para o coronavírus. É melhor prevenir do que remediar. Melhor você lavar as mãos bem lavadas, se cuidar, talvez comprar uma máscara, evitar de ficar nas aglomerações. Melhor prevenir do que depois ter que tomar remédio, remediar. Como que fala isso? Better, safe, than, sorry. Se fosse traduzir, ia traduzir assim, ó, melhor safo do que sentindo muito. Então, melhor prevenido do que remediar. Viu aí? Essa daqui também é bem legal, melhor prevenir do que remediar. Outra também, aí ó, o Kleber falou, 50-50. Muito bem, Kleber, é isso mesmo. Quando você, por exemplo, fala assim, eu vou ganhar, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar, a gente vai repartir meio a meio. Eu ganho 50%, você ganha 50%. Então, como que fala meio a meio? 50-50, ok? Como que fala bobeou, dançou? Alguém sabe bobeou, dançou? Coloca aí. É assim, ó. You snooze, you lose. Então, como se fosse, né? Perdeu a hora do snooze, perdeu a hora, dançou, perdeu. E o snooze e o lose. Tá vendo? Bobeou, dançou. Como que fala zoeira, que também é expressão, fala pranks, que pode aparecer. Como que fala, sei lá, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca também é legal. Porque usa better late, antes tarde, better late, than never. Antes tarde do que nunca. Essa parece com português, né? Better late than never. Olha, essa daqui é hora de encarar os fatos. É porque seria como se as pessoas fossem falar assim, nossa, eu ouço essa música já tem muito tempo. E eu já sei cantar, eu já sei a melodia, mas eu não sei quem é o cantor. Aí fala assim, tá na hora de você encarar essa música, tá na hora de você encarar o que você precisa saber. Então, it's time to face the music. A gente fala, é hora de encarar os fatos. E eles falam, it's time to face the music. Aqui, ó. Time to face the music. Como se a palavra facts substituiu pelo... Olha, a Letícia colocou, as you sow, so shall you reap. Isso mesmo. O que você planta, você colhe. E o Henrique colocou, piece of cake. Parabéns, Henrique, também. Piece of cake é facinho. Piece of cake, a gente fala em português, mamão com açúcar. Nossa, facílimo isso aí, não é de nada, so easy, very easy, piece of cake.
As you sow, so shall you reap, que a Letícia falou, já é mais difícil de memorizar. E é uma expressão muito bacana. Aqui se faz, aqui se paga. Então, você vai colher o que você plantou. Letícia colocou também two birds of a feather. Very good. É tudo farinha do mesmo saco. 2 pássaros de uma pena só. Farinha do mesmo saco. No way, o Kleber colocou. Muito bem, é sem saída. De jeito nenhum. No way. A Letícia colocou alas. Isso, que seria quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. Easy breezy. Muito bem, Henrique. Very good. Excellent. Muita gente colocou muita coisa. A Delis colocou, it's a cup of tea. Cup of tea, Delis, pode também falar assim, ó, this is not my tea. Esse não é meu chá, para falar, não é o meu tipo, não é o meu forte. Viram? Very good, pessoal. Então, expressões, elas aparecem. As expressões, o que eu aconselho é o seguinte, é vocês seguirem o Instagram da Teacher, que é o Teacher Andrea Belo, Andrea sem I. Porque lá, essa aqui, ó, essa expressão aqui, já é a número 80. Então, tem 80 expressões idiomáticas? Já tem 80. Eu comecei a postar quando eu entrei no Estratégia. Então, toda semana eu coloco 1 ou 2, com a ajuda aí, né, do pessoal. Inclusive, ó, tô tendo uma presença ilustre aqui no meu chat, ó, Pedro Leal. Beijo. Muito amor envolvido, que me ajuda a fazer os posts aí, ó, viu? O web designer personal da Teacher. Então, ele me ajuda a desenvolver e a gente desenvolve juntos esse trabalho e fica perfeito, gente. Olha que lindo. E aí, vocês podem acessar e conhecer essas frases e essas expressões idiomáticas cada dia mais, para que vocês fiquem craques. Falando agora de phrasal verbs, que são os verbos frasais, ou chamados também de verbos preposicionados. Agora aqui é que o bicho pega, né? Que todo mundo, nossa, Titi, essa matéria é muito difícil. Como que eu vou saber isso para o PCDF? Como que eu vou saber isso para um concurso? Da mesma forma que você vai saber para fazer qualquer prova. Se você souber o phrasal verb, se você entender, a Teacher falou no início dessa live, né? Eu falei desde o começo. Eu dei o exemplo do verbo run, que é correr, e o out, que é fora. Quando você fala run out, é faltar. Outro exemplo, o work, que é trabalhar, e o out, que é fora. O workout não é trabalhar fora. O workout é malhar, exercitar. Quer ver um outro? Se a gente falar, por exemplo, o verbo give, que é o verbo dar, doar. E aí, se eu falar para vocês up, para cima. Você tá hoje up, tá para cima. Ou tá down, tá para baixo. Então, se eu falar up, é cima. E give é dar. E give up é dar para cima? Oferecer algo? Não. Give up é desistir. Então, viu os exemplos que a Teacher falou, ó. Run, que é correr. Work é trabalhar. O give é dar. E eu vou dar mais um exemplo. O take. Aliás, vou dar outro. Vou falar um mais difícil. Eu ia falar o take care para cuidar, mas eu vou colocar um look. Para mostrar um bem estranho para vocês. E teve watch out, que a Delis colocou. Presta atenção, cuidado, attention. E também teve um outro aluno que usou find out, que é o descobrir. Que também pode ser find out. Foi usado nessa aula. Run é correr, run out é faltar. Work é trabalhar, workout é malhar. Give é dar, give up é desistir. Look é olhar, look up é procurar no dicionário. E look after, ou no inglês britânico fala look after, é cuidar. Quando você cuida de alguém, cuidar do bebê, cuidar do seu amor, cuidar de alguém, look after. E find out é descobrir. Então, estão vendo? Tem vários, ó, pass away, take it easy. O Henrique colocou aí na blink of eye, num piscar de olhos, a expressão idiomática. Jussara, give up, never, you never give up, nunca vai desistir. Olha, hoje eu falei de verbo, de preposição, de comparativo, de adjetivo, de presente, de passado, de futuro, de voz passiva, de if clause. Eu resumi a gramática inteira em 3 horas e meia para vocês. Eu dei 4 anos de curso de inglês em uma revisão. Como desistir? Vai assistir de novo isso aqui, passar na prova, o dia da prova. Gente, tenho certeza que vocês vão sair super bem. Vocês vão falar para a Teacher. Eu fico muito feliz. Então, olha aqui os exemplos que eu dei, ó, do call. O verbo call seria o verbo ligar ou chamar. Que eu posso falar, I call you. Ou falar, my name is Andrea. People call me Andrea. As pessoas me chamam, call. Call in já seria convidar. É quando você pode substituir pelo CESP. O que o CESP-SEBRASP ia falar? The verb calling can be replaced, pode ser substituído, replaced by. Eles adoram essa expressão, né? Pode ser substituído por. Memoriza essa palavra, sempre tem os enunciados. Pelo verbo invite, convidar. Perfeito. Calling é a mesma coisa que invite. Presta atenção, já caiu em prova e vai cair na sua prova.
O verbo call pode ser substituído simplesmente por call up, ligar. Yes, a mesma coisa que call, ligar. O up é só para dar ênfase. Call off é cancelar, é a mesma coisa que cancel, ok? Cancelar. Hold on, que a Jussara colocou, é calm down, espera um pouco. Back up, very good. Stand up, vocês estão falando vários. Kleber falou get out, Delis look away, pass away. Parabéns pelos phrasal verbs que vocês estão colocando. Call back seria return, quando você retorna a ligação. E call for, quando você exige, você pede, você ask. Eu quero, ok? Então, ó, pergunta CESP. The term calling can be replaced by invite. Yes. The verb call up can be replaced by call, just call. Yes. The verb call off can be replaced by cancel. Pode. The verb call back can be replaced by return. Sim, se call back ligar de volta, retornar. The verb call for can be replaced by ask. Sim, call for é requerer, pedir, exigir alguma coisa. Isso aqui é super importante para a prova CESP. Então, eles adoram usar phrasal verb. Adoram. O que mais que a Titi colocou para vocês? Uma questão aqui para vocês de interpretação. Agora, depois de falar tanto de gramática, olha o que a Titi colocou. Agora vai começar as questões. Então, deixa eu colocar aqui. Questions. Agora vai ser a hora da practice. Vamos praticar e ver o que vocês aprenderam para vocês falarem. O Bruno colocou Sebrasp call off the examination, só que call off, Bruno, seria cancelar. E o CESP não fez isso. O que o CESP fez foi isso aqui, ó. Quer ver? Vou até colocar aqui para você. Ao invés de cancel, o que ele fez foi postpone. Aprende esse verbo. Postpone é o verbo adiar. Adiar não é a mesma coisa que cancelar. Cancelar é quando não vai ter mais. Eles não cancelaram, eles adiaram. Então, CESP postponed. Ele adiou a prova. Logo vai falar a data correta, a próxima data da prova. Vai sair a data, gente. Logo em breve vocês vão fazer essa prova. E vão acertar muitas questões. Vão estudar mais da matéria dos outros professores. Vai aprimorar mais o estudo e vai conseguir passar, ter uma nota melhor. Ok? Então, aqui no Practice, eles têm... Olha lá no balãozinho. Eu vou colocar grande aqui para vocês. Olha só. How do you know if a new story is true? Isso aqui é uma crítica às fake news. Estava na prova CESP, Sebrasp de um outro concurso. Concurseira goiana colocou turn on, turn off, parabéns. Aí aqui, logo vai vir o tchá-tchá-tchá, Letícia. Olha aqui essa pergunta, ó. How do you know if news story is true? Como que você sabe que uma história é verdadeira? Para criticar o fake news. Aí ele, ó, if I agree, se eu concordar. Então, se eu concordar com isso, para mim é verdade, viu? O cara aí, né, um tanto ignorante, ou dando a opinião dele. Então, vamos ver qual interpretação que estaria certo e qual que estaria errado. Eles têm visão semelhante sobre o que consideram notícia falsa? Ela não deu a opinião dela? Isso aqui está errado. Eles discordam sobre o que é verdadeiro ou falso na mídia? Será que eles discordam? Ela falou a opinião dela? É errado. Eles consideram que a mídia deve garantir a veracidade das notícias? A mídia deve garantir a veracidade? Eles não estão falando isso, está falando que é uma fake news. Como que você descobre se é verdade ou não? Eles estão falando de fake news e um deles tem opinião pessoal. Certinho. Essa daqui que seria a correct, a que estaria certa. Ok? Very good. Olha outra aí do The Guardian. Esse aí do The Guardian, ó, que CESP, Sebrasp gosta de usar essa fonte The Guardian. Lembrando que a teacher falou para vocês que The Guardian, The Economist, lembra? Quem chegou agora? No começo a gente falou The Telegraph, The Telegram, Time, Newsweek, alguns cartoons, pode usar Garfield, às vezes Calvin. Então, essas aí que são fontes, né, que eles sempre colocam. Aqui, ó, tem a maçã e tá falando 5 ways to get more fiber. Ó, tá falando de fibra na sua alimentação. E tem a foto da maçã. Aí olha o que eles falam lá. Fiber or rugged, de carboidrato. Ó, fibra ou rugged, esse é outro jeito de falar, né? Se refere a fibras que estão ligadas a benefícios. Ó, o skin scheme, ó, que reduz o risco de doenças do coração. Low carb tem uma razão, uma maçã típica tem muita fibra, você deve checar os labels, os rótulos, para ter diferentes níveis de fibra. Então, viu que a gente fez o scanning scheme, já entendeu qual que é o assunto. Você se alimentar-se mais de fibra, a maçã já ajudou a entender tudo. E aí a gente vê lá qual que era de interpretação. Tá lá, ó, vamos ver. O texto trata de fibras solúveis e insolúveis?
Solúveis, insolúveis, falou alguma coisa disso aqui? Tem nada a ver, isso aqui está errado. As fibras se referem a alimentos de digestão complexa. Não tem essa palavra complexa aqui, só falou de digestão, não falou de complexa, está errado também. Adultos devem ingerir mais de 30 gramas por dia. Vamos ver se mais de 30 gramas? Adultos, vamos ver lá onde está adultos escrito. Deve ter a palavra adults, vamos procurar ela. Benefits, including, popular low carb, 3 tananã. Ó, a typical apple, understanding tananã, British Association. Eu rabisquei tudo aqui, né? Aí fica difícil da gente achar. Different labels, understanding your food. Cadê? Eu não tô achando aqui, ó, a palavra adulto. Aqui, ó, acabei de ver aqui, ó. Adults should get 30 grams a day. Adultos devem, né, consumir 30 gramas por dia. Mais de 30 gramas? Essa também tá errada, falou mais. Não, tá certo não. A última, as palavras fiber e rugged são sinônimos. Olha aqui, refere-se, é a certa, se refere à mesma coisa. Exatamente, se essa questão fosse a sua questão do CESP, essa aqui a teacher elaborou inédita, porque eu peguei aqui a reportagem, né, do The Guardian, que eles adoram usar, e elaborei para você. Tá vendo que simples? Você faria. Igual a Silvia falou, ia deixar inglês em branco. Gente, muita gente falou isso, que ia deixar inglês em branco. Putz, eu sei que o concurso da polícia é a primeira vez que vai ter inglês, né? Mas de jeito nenhum. Pega essas aulas aí, pega esse material e eu vou falar de novo. Coloca lá no Estratégia Concursos. 4ª maratona de inglês, tem lá o meu material. Eu preparei a maratona dando um monte de dica, um monte de bizu. E a 8ª maratona também, ó. A 4ª e a 8ª maratonas, a teacher fez o material. E tem também vários simulados. A Letícia que sabe, a Silvia, as concurseiras, a concurseira Goiânia, elas participaram. Pega lá os simulados, tá tudo lá disponível. Simulado presencial que eu gravei e mandei o vídeo. Tem as maratonas, tem todo o material de suporte para você, tá bom? Continuando, mais uma questão aqui. Essa daqui tem o texto e aí falou, considering the grammatical and semantic, considerando os aspectos semânticos e gramaticais, decide right or wrong, decida se está certo ou errado. The word enjoined, a Letícia vai ter o tchá-tchá-tchá agora, ó. Na hora que eu clicar vai ter o tchá-tchá, que vai ser o certo ou errado. Very good. A Letícia gosta, quando eu coloco no texto, né, eu coloco as animações, olha, aparece tchá. Ou quando ele vem quicando, tchá, tchá, tchá. Ou quando ele vem de uma vez também, assim, zoom, tchá, tchá. Aí eu adoro fazer o tchá, tchá, tchá. Vamos lá, comigo tá nessa questão aqui. Vou colocar maior, ó. Fazendo o skinny scheme aí. Equivalent postulate all benefits, pá. Aí falou linha 27. Olha o que eu falo, o CESP já te indica a linha que ele quer. Aqui tá 25, aqui tá 27, ó. It's a belief enjoined by the authorities of the society. É acreditado o enjoined, que é alguma coisa que foi endereçada, né, que foi postulada. The word enjoined não pode ser substituída por endorsed. Não pode ser substituída por endorsed. Por quê? Vamos ver? Vamos ver o tchá-tchá-tchá? Ó, vamos lá, então vou colocar. Tchá. De novo, adoro esse tchá. Tchá. Viu? Aí apareceu. Tchá. Tá certo, não pode. Porque o enjoined aqui seria, se pode ser endereçado. E endorsed seria postulado, colocado. Essas palavras aqui, elas até têm uma certa semelhançazinha, mas não pode substituir uma, substituir a outra. Fica, aliás, tá certo, pode, não pode, eu pensei, tá certo porque não pode, tá falando cannot. Ele usou o not. Desculpa, achei que estava falando que podia, ó. Ele usou o not, não pode substituir. Tá certo que apesar de serem um pouquinho semelhantes, uma não pode substituir a outra nesse caso. Então, cannot tá certo, não pode, ok? Continuando, agora outra questão para fazer o tchá de novo, tchá, tchá, tchá. Esse daqui, ó, a teacher tirou também de uma questão adaptada também de uma prova CESP. E aí fala, the spread of English, vou pôr maior, né? Tá falando que o inglês está ligado com a globalização, globalization, é uma língua primária, internacional, em muitas partes do mundo, no povo, imaginação, em muitas culturas, línguas, dominant, que ele é dominante, tá vendo? Olha o que a gente fez. Eu sublinhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 palavras. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. De 100, 150. E a gente descobriu qual é o assunto. Inglês, globalização, língua internacional, povo, cultura. Pronto, tá falando que o inglês é uma língua internacional, separa um povo, é cultural. Acabou, viu? O scan e o skimming aqui já descobriu o assunto, não precisou traduzir o texto todo. É o que a Titi está falando desde os simulados das primeiras maratonas, ok? Aí, ó, question. A expressão in other words, em outras palavras, significa besides, apesar disso. Será que significa? Vamos fazer o tchá-tchá? De novo. De novo. Aí, tá errado. Por quê, teacher? Porque in other words seria aquele que eu falei on the other hand. Então, esse aqui que podia substituir era por outro lado. Esse aqui, então, in other words, o que podia substituir é in the other hand, que se fosse traduzir por outra mão, mas não significa por outra mão, significa por outro lado. Por outro lado é a mesma coisa que em outras palavras. Agora, besides significa além disso. Como é que por outro lado é a mesma coisa que além disso? Por outro lado, vai dar uma ideia contrária. On other words, in other words, em outras palavras, vai fazer contrário. Além disso, vai adicionar. Eu gosto de estudar com videoaula. Além disso, também acesso o PDF e os simulados. Agora, eu gosto dos PDFs. Por outro lado, eu prefiro assistir simulado. Viu como que faz contraste? Tá errado, não pode um substituir o outro. Very good. Mais uma que a Titia pôs para fazer o tchá. Essa daí eu até trabalhei em um dos simulados e muita gente perguntou. O pessoal não estava sabendo o que era isso aqui, ó. O ANA. E a questão, porque a gente pensa que CESP vai cair só palavra difícil, aguçada e termos formais. Olha o ANA que caiu na prova do CESP aí, ó. O ANA é uma gíria para want, o verbo querer. I want to go, eu quero ir. I wanna go. Viu? Vou pôr maior para vocês visualizarem. Então, olha aí o que ele perguntou, ó. Ele perguntou aí se você poderia, olha só, the sentence on the first balloon, a frase no first balloon, olha o que eu falo aí, ó. Gente, eu sempre falo que o CESP leva você na pergunta. First balloon, ele te indicou para o primeiro balão. Nessa prova do CESP caiu só essa pergunta. Ele mandou você ir para o primeiro balão, nem precisava traduzir tudo, ó. No first balloon is an example of informal. First balloon, informal spoken language. No primeiro balão tem uma linguagem informal. Vamos ver lá o balão? Olha lá, ó. Wanna see something weird? Quer ver alguma coisa estranha? Wanna see? Quer ver? Sim, o Henrique perguntou se besides pode ser furthermore. Pode, viu? Aí. Wanna see? Quer ver uma coisa esquisita? Watch. You put bread in this slough and push this down. Então, ó, você coloca o pão dentro dessa maquininha. In a few minutes, em poucos minutos, a torrada, pá, pops up, aparece. Uau! Pra onde que o pão foi? Sei lá, não é esquisito? Beats me, podia traduzir como macacos me mordam, nem imagino, uma expressão idiomática. Então, aqui o CESP usou expressão idiomática, feel, quantitativo, put bread, imperativo e verbos no presente, e wanna, informal. Numa mesma tirinha, 4 pontos gramaticais. E aí aqui, a sentence as informal speaking, vamos fazer o tchá, para colocar assim, certo? Tchá, certo. Foi só um tchá. Vendo? Hoje eu não coloquei aquele tchá-tchá-tchá, né, Letícia? O que vai quicando. Vou fazer na próxima. Aproveitar que não vai ter PCDF esse fim de semana, vai ter mais simulados, mais maratonas. Vou fazer revisão colocando tchá-tchá-tchá. Continuando, a teacher colocou aqui a outra pergunta que era the 3 verbs on the second... Aqui ele indicou de novo, ó. No segundo quadradinho, os verbos estão no imperativo. Bom, o primeiro sim, ó, watch. Assista, olha pra mim pra você ver o que vai acontecer com a torradeira. E o put bread é só você colocar o pão. Pois é, os que quicam, eu vou colocar na próxima. Esse aqui não tá quicando. Ó, o watch é imperativo, porque você imperativo é falar open the door, look at me, close the book, quando você começa com o verbo. Agora, a outra frase tá you put bread, você coloca o pão, então não são todos. Então, olha aqui o tchá, tô errado, ó. Tchá, tá errado. Porque não está no imperativo todos eles. Então, vocês estão vendo? E aí, o que é o imperativo, teacher? Deixa eu ver aqui vocês. I don't like cha. O Jason não gostou do cha, não. You have got to be, make last forever, friendship never ends. Que lindo, Jussara. Very good. If you wanna be my love by Spice Girls.
If you wanna be my lover. Very good. Pessoal usando inglês aí, música, expressões idiomáticas, phrasal verbs. Pessoal, vocês estão de parabéns. Congratulations. Estou muito feliz. Participaram pra caramba. You understand me, Jussara? Yeah, of course I understand you. Very good. Então, ó, pessoal, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui presentes, participando aí com a teacher dessa Hora da Verdade. Apesar do concurso ter sido adiado, vocês estão aqui firmes. Obrigada aí, Letícia, e toda a galera que está aí. Independente se você vai fazer PCDF, Banco do Brasil, vestibular da Unicamp, da FUVEST, AFA, Colégio Naval, entrevista de emprego, qualquer coisa que você for fazer, você precisa saber inglês. Inglês é uma língua universal. E eu posso falar com propriedade porque eu dou aula de outras línguas. Eu também sou professora de francês e de espanhol. Eu estudei muitas línguas na minha vida toda. Estou agora querendo estudar alemão. E eu acho que inglês eu utilizo muito mais. Então, quando eu fui apresentar meu projeto de mestrado fora, apesar da teacher saber falar francês, quando eu cheguei lá, tinha gente que não sabia se desenvolver inglês. Eles não gostam, mas eles falam. Na Espanha também o pessoal fala espanhol, não gosta, mas desenvolve inglês. Na Escócia, o pessoal fala inglês. Na Bélgica, que a língua mãe é o francês, o pessoal sabe falar inglês. Então, você vai utilizar para uma viagem, na sua carreira, para você subir de cargo, que precisa de saber a língua, para passar na prova. Qualquer coisa que você faça, você precisa do inglês. E eu falo que o inglês não é a coisa mais importante do mundo. Mas, por exemplo, se você cair na água, tá no barco, tá no navio, caiu na água, tem que saber nadar. Tá numa piscina, caiu na água, tem que saber nadar. É uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta. Como saber, sei lá, trocar um pneu, saber que tem que preencher de água, né, para poder não dar problema no carro. Então, essas coisas básicas, simples da vida, que a gente tem que saber como ferramenta, como aprimoramento de você como pessoa. O inglês faz parte, o inglês vai ajudar você muito, para tudo quanto é oportunidade, tá bom? Que chique a teacher. Gente, amei estar com vocês. Aqui no último eu coloquei thank you everybody e eu coloquei uma expressão para vocês que eu adoro, ó, que é essa aqui, ó, break a leg. O que é isso? Muita gente só sabe isso aqui, ó, good luck. E aí eu falo, ó, você sabe essa expressão? Good luck, boa sorte. E essa aqui, break a leg. Break a leg, se você fosse falar, significaria quebre uma perna. Vai lá e arrasa. Seria boa sorte. E eu ia tirar, porque eu tinha colocado por causa do concurso, né, desse fim de semana. Mas eu quero que vocês continuem estudando e façam isso aqui, ó. Arrasem. Pega esse material que eles colocaram disponível aí. Pega esse material, pega esses slides. Arrasa, gente. Como é que a gente fala? De dilacerar, dilareça. Pega aí e reparte. Estudem, coloca no seu caderno, imprime, faz uma lista, escreve umas coisas no post-it, façam o que vocês quiserem, aproveitem ao máximo. E se quiser, quem quiser me adicionar no Instagram, quem quiser seguir o material da Teacher, quem quiser seguir o meu canal do YouTube, quem quiser me seguir no Facebook, quem quiser seguir a Teacher onde quiser para fazer pergunta para eu ajudar, pode seguir. É só qualquer rede social você procurar Teacher Andrea Bello. Porque minha mãe colocou meu nome Andréia sem I. E aí ninguém sabe, todo mundo quer falar Andréia, né? Não sei o que a minha mãe inventou de pôr Andréa. Mas enfim, é Andréa, sem acento, Teacher Andrea Bello. Jason falou, I will make my best. I will try my best também serve, viu, Jason? Pra falar, eu vou tentar o meu melhor. Letícia deu até mais. Au revoir, c'est un plaisir. E break a leg, everybody, todo mundo. Arrasa, gente. A Cris falou, Jussara, concurseira, Jason. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Logo vai ter simulados, maratonas, eu vou ajudar vocês mais. Então, tá bom? Vejo vocês na próxima. Muita paz, muita luz e muitos bons estudos para você. Conte comigo, vou estar torcendo por cada um de vocês. Bye, bye, see you.